Pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bom momento de estudo para você. Continuando a nossa aula sobre direito penal militar. Direito penal militar. Não é direito processual penal militar, que também gravaremos processo penal militar. É direito penal militar. Estamos ainda naqueles tópicos, naquele assunto sobre a aplicação da lei penal militar. Hoje, inclusive, é a nossa segunda aula sobre a aplicação da lei penal militar. Que se você verificar, todo concurso que tenha que exige direito penal militar, essa parte que vai do artigo 1º até o artigo 28 é de extrema importância. Vamos lá? Na aula passada nós falamos sobre lei penal militar no tempo, né? Lugar do crime, lei penal militar mais benéfica, você deve estar craque nisso aí. Eu quero crer, inclusive, que os senhores estão fazendo os exercícios, pegando exercício na internet, prova passada, porque só assim você vai fixar o conteúdo e só assim você vai eliminar eventual dúvida, porque se você deparar com uma questão que você não consiga, ou que você tenha errado, ou que te gere dúvida, você vai mandar no meu e-mail e vai perguntar: Marciano, por que eu errei aqui? Por que a resposta é essa, tal? E eu vou te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Hoje, né, dando sequência, então, nessa aplicação da lei penal militar, o artigo 7º, sobre territorialidade e extraterritorialidade. Territorialidade, você já tem uma noção pelo próprio nome, território. Extraterritorialidade, algo fora do território. Territorialidade, está se questionando, está aqui dizendo: para aí, ó, o crime, o Código Penal Militar, né, que define os crimes militares, se aplica no território brasileiro? Ó, a pergunta. E é possível também aplicar o Código Penal Militar nosso, brasileiro, num fato praticado fora do nosso país, né? Então é isso o nosso tema, ou melhor, sobre isso que diz o artigo 7º. Olha lá. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido condenado pela justiça estrangeira. Então, veja bem, princípio da territorialidade, o artigo ele engloba dois princípios: territorialidade e extraterritorialidade. Por quê? Na territorialidade vem até aqui, olha aqui, ó. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido, no todo ou em parte, no território nacional. Até aqui, melhor dizendo. Então, veja bem. Ora, princípio da soberania. Aqui quem manda somos nós, vamos dizer o seguinte, né? Ora, se alguém pratica um crime militar dentro do nosso território, dentro do nosso país, tá? Vai aplicar o quê? A nossa lei penal militar. É isso que está dizendo isso aqui, ó, tá? Se o crime foi praticado aqui no território nacional, não interessa o agente. Ah, mas quem praticou? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu, tá? Sou venezuelano. Tá? Vai passando uma viatura do exército, eu pego uma pedra, jogo e quebro, danifico a viatura do exército. Mas para aí, eu sou venezuelano. Será que vai aplicar e eu vou responder pelo direito penal militar brasileiro ou vou ter que responder pelo direito do meu país lá da Venezuela? Ora, você praticou o crime aqui no Brasil, você feriu um bem militar, você feriu um patrimônio militar, você vai responder pelo Código Penal Militar brasileiro. É isso que está dizendo, ó. Se o crime foi praticado no território ou em parte, tá certo? Aplica-se a lei penal nossa, a lei penal militar, tá certo? Até aqui, princípio da territorialidade. Praticou o crime aqui, não interessa a origem da vítima, não interessa a origem do autor, do suposto criminoso, quero dizer, não interessa a nacionalidade dele. Ele praticou um crime militar dentro do Brasil, no nosso território, ele vai responder aqui sob, né, a nossa lei. Agora, que interessante esse aqui, ó. Tudo bem. Qualquer situação, qualquer agente
que praticar um crime penal, né, um crime militar, melhor dizendo, no Brasil, vai responder de acordo com a nossa lei, em regra sim, mas tem exceção, porque olha aqui, ó, sem prejuízo de convenções, tratados, regras de direito internacional. Opa, então para aí, ó. Significa dizer que se, por exemplo, um diplomata praticar um crime militar, ele não vai responder pelo Código Penal Militar. Digo, ele não vai responder de acordo com a nossa lei penal militar. Por quê? Porque existe uma convenção de 1916, Convenção de Viena, que diz que o diplomata será processado pelo seu país, pelo país acreditante, pelo país que ele representa. Então significa, pega esse exemplo, eu sou diplomata, vai passando uma viatura do exército, eu pego uma pedra e danifico a viatura do exército. Eu pratiquei um crime militar? Pratiquei um crime militar, né? Numa primeira vista. Agora, eu vou ser processado, eu vou responder de acordo com a nossa lei, de acordo com a lei penal militar brasileira? Não. Por quê? Porque o próprio artigo 7º, quando tratou do princípio da territorialidade, quando diz que todo crime praticado no nosso território, o sujeito vai responder aqui pela nossa lei, cuidou de trazer a exceção. A menos que o agente que praticou o crime tem uma proteção, tem uma regra diversa, prevista numa norma internacional. É o caso do diplomata. Diplomata, então, eu sou diplomata, quebrei uma viatura do exército, não vou responder pela lei penal militar. Vou responder de acordo com a lei do meu país, vou ser processado lá no meu país, o país que eu represento, tá certo? Então, olha só, aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional. Quer dizer o seguinte, que se o agente que praticou o crime tiver uma proteção, tiver uma garantia, tiver um tratamento diferenciado em razão de tratado, convenção ou uma regra internacional, sai fora o direito penal militar brasileiro e ele vai responder de acordo com o tratado, de acordo com a convenção, uma norma de direito internacional. Tá certo? Princípio da territorialidade. Então significa, né, professor? Eu não posso dizer que o princípio da territorialidade no direito penal militar é absoluto. É verdade. Aliás, nem no direito penal militar e nem no direito penal comum, né? Não é absoluto, porque aceita regras extras, regras internacionais, tá certo? Ou fora dele, olha só, aplica-se a lei penal militar, né, aos crimes praticados no território ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Está dizendo o seguinte, aquela segunda pergunta que eu fiz logo no início. O sujeito praticou um crime contra um bem militar, só que fora do país. Tá certo? Imagina que alguém acabou furtando uma pistola de um soldado do exército lá no Haiti. Entendeu? Está fora do país, está fora do nosso território. Ele vai responder de acordo com a nossa lei. Como que ele vai ser processado? Aí é outros 500. Porque aí entra outras situações de processo penal militar. Agora, o sujeito furtou a pistola do soldado do exército que está lá no Haiti. Está fora do nosso território. Ele vai responder de acordo com a lei penal militar? Vai, porque olha só. Ou, né? Ainda que, ou melhor, ou fora dele. Fora do quê? Fora do nosso território. Mesmo que o crime militar. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então acesse nosso site laconcurso.com.br que nós temos o restante dessa aula. Aliás, não só isso, nós temos um grande curso online específico e focado no concurso da Polícia Militar de Goiás 2016. Aqui é o único site que você estuda com um treinador pessoal de concurso. Isso mesmo, aqui nós temos o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Se você cumprir todas as nossas metas até o dia da prova, você pode ter certeza que você vai sair muito bem. Tá certo, meus amigos? Espero você então no concurso da PM Goiás 2016. Forte abraço, tchau, tchau.